Salve povo, aqui é o Zelota e hoje trazendo para vocês aí uma nova mini saga com a história dos Rus de Kiev. E nesse vídeo nós vamos ver a origem deles, vamos ver o início, quando eles vão se expandir, os primeiros embates e a era do Oleg, né, que foi aquele famoso príncipe Rus de Kiev, lá que vai ter muitas histórias interessantes e que vai fazer com que esse território dos Rus de Kiev se expandam e muito. Vamos ver, inclusive, por que eles vão ser chamados de Rus de Kiev, né? Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos a botar o like, compartilhem, gostem de conteúdo que ajuda o canal a crescer, a YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Dá uma conferida na minha videoteca, está tudo organizado nas playlists. Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aí na descrição. Também tem nossa área de membros, Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos e também dar uma contribuição aqui para o canal. Quem quiser também pode fazer uma contribuição via Pix, tem um QR Code aí embaixo da minha janela e também tem um link na descrição. Também vou estar colocando agora os links dos vídeos aí para quem quiser, os livros na verdade, né? Para consulta, quem quiser depois adquirir. Bom, vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com metodologia na ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, eu vou fazer um prólogo aqui, né, dos Rus de Kiev, que antes deles ocuparem o território onde eles viveram, ali no século IX a.C., o território que ficava entre o Mar Báltico e entre as terras do Mar Báltico, elas ocupadas antes pelos eslavos, né, por tribos também que eram consideradas aquelas tribos eslavas, e eles viviam espalhados por esse território, né, que viria a ser o território dos Rus de Kiev. Para quem viu meu vídeo sobre os eslavos, eu falei sobre essa questão da expansão que os eslavos tiveram. Vão ter uma divisão ali com os eslavos considerados como os eslavos do Oriente, que vão ser esses eslavos que vão viver nesses territórios, aí onde vamos ter esses países que vão fazer parte dos Rus de Kiev, né? Já antecipando um pouco aqui, que vamos ter Rússia, Bielorrússia e a Ucrânia, né? Não sei se eu posso falar desses países, porque da confusão que está acontecendo hoje, há 2 anos já, né, que está rolando essa situação, mas enfim. Bom, então dando sequência aqui, a controvérsia vai ser grande sobre a origem dos Rus de Kiev. Alguns dizem que eles eram varangianos ou eles eram eslavos. Bom, a questão é que não existe assim aquela questão da falta de fontes contemporâneas para determinar isso aí. Mas a maioria dos acadêmicos eles trabalham com essa questão de que eles eram de fato nórdicos. Era um povo nórdico, assim como eram os vikings e povos que antecederam também essa era dos vikings, quando a gente teve as tribos germânicas, né, que sua maioria, pelo menos as mais famosas, eram de origem nórdica e migraram para a Germânia. E posteriormente vamos ter essa outra onda na Idade Média, com os vikings que vão atacar os normandos, entre outros povos ali de origem nórdica. Então os Rus de Kiev, eles tinham essa origem nórdica, ou pelo menos uma descendência desses povos. Então, acredita-se que eles assimilaram ali a cultura eslava, que era a cultura do local, a questão até da língua que eles vão falar, né, que vai ser as línguas eslavas, também já vimos isso nos vídeos dos eslavos. Então, como a gente não tem essa questão das fontes, vamos ter ali apenas o que? Relatos estrangeiros, né, de outros povos, algumas lendas e livros que foram publicados posteriormente. Então existe também aí uma controvérsia a respeito dessa questão de quem fundou os estados da região, né? Pois existe ali uma ligação entre os Rus e os nórdicos, isso aí é uma questão que já é confirmada, e é uma questão ligada também à questão da colonização que foi feita pelos nórdicos naquela parte da Europa, na Europa Oriental, que foi uma expansão bem grande, e eles vão estabelecer esses estados, né? Onde eu mencionei anteriormente Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Então vamos ter essa questão da influência, né? Até o estudo que vai ser feito por estudiosos até russos que vão atrás dessa origem dos Rus de Kiev, levando a questão um exemplo como a língua sueca, por exemplo, que é uma língua que tem uma influência eslava, e é um povo que vive ali no norte, né, da Europa. Então a língua sueca ela vai ter essa influência das línguas eslavas. Bom, segundo esses estudiosos, os proto-russos, eles
fossem de fato nórdicos, eles teriam ali tido a questão da fácil adaptação à língua e à cultura local. Bom, então vamos ter aqui um evento que foi o cerco de Constantinopla. Bom, esse cerco de Constantinopla, ele foi feito pelo Kaganato ali dos Rus de Kiev e foi registrado pelas fontes bizantinas. É uma fonte aí estrangeira, antes ali dos Rus de Kiev serem, ainda na época que eles eram os varaguianos. Bom, então a razão desse cerco foi o seguinte: os bizantinos eles haviam construído um forte que era chamado de Forte de Cerkel, na verdade. Cerkel era aquela moeda lá do Templo de Jerusalém na época de Jesus, enfim. Bom, o Cerkel ele era um templo, um forte que foi construído ali pelos bizantinos e ficava localizado no rio Don, construído pelos engenheiros bizantinos. E aí o problema era o seguinte, que esse forte ele restringia a rota comercial que os Rus de Kiev tinham com os casares lá no rio Don. Também já trouxe vídeo dos casares aqui no canal, foram 3 ou 4 vídeos, tá aí na lista de povos ali na Idade Média. Bom, então os relatos a respeito desse cerco, eles vão variar de acordo com as fontes, vamos ter discrepâncias ali de relatos das fontes que foram da época com fontes modernas, né? Então vamos ter algumas questões que a gente não sabe exatamente os detalhes, mas segundo as fontes bizantinas, quando aconteceu esse cerco feito pelos Rus, os Rus pegaram os bizantinos de surpresa, porque os bizantinos já estavam combatendo os muçulmanos, já vamos ter ali o combate das guerras árabe-bizantinas, e os bizantinos estavam já muito ocupados e vão sofrer esse ataque ali, surpresa pelas costas, né, vinda pelos Rus de Kiev. Então eles não tiveram condições de fazer ali um contra-ataque à altura. Então o que aconteceu foi que os Rus eles vão pilhar aquelas cidades que vão ser chamadas de cidades que faziam parte do subúrbio de Constantinopla. Eles vão atacar essas cidades e depois eles vão ficar durante o dia escondidos e à noite eles voltavam a fazer o cerco. Então eles vão ficar fazendo esse esquema aí por um tempo, e para os bizantinos, claro, lutar em duas frentes de batalha era complicado. Eles tinham que manter ali o exército em uma frente contra os árabes e outra contra os de Kiev. Então eles preferiram manter ali contra os árabes, uma vez que a boa parte do que os bizantinos tinham da época ainda do Império Romano, na época do Império Romano do Oriente, foi conquistado na época de Roma, então tinha muita coisa importante na África, no caso norte da África e no Oriente Médio, região do Levante, e aquilo ali foi tudo sendo perdido ali sendo conquistado pelos árabes, e os bizantinos foram perdendo aqueles territórios, tendo ali seu império sendo reduzido. Quem viu Saga Bizantina aí conhece bem essa história, bons tempos aqui do canal, né? Bom, então o que aconteceu foi que os Rus atacaram Constantinopla e esse foi o primeiro encontro, né, entre os Rus e os bizantinos. Depois vamos ter outros encontros aí que vão acontecer, alguns até mais diplomáticos, mas isso vai ficar mais para frente aqui nessa mini saga. Bom, o patriarca de Constantinopla ele vai enviar missionários para converter os Rus e os eslavos, mas não tem aí uma questão de como foi resolvida essa situação aí, como falei, pela questão das fontes. Bom, agora sobre o convite dos varangianos, ou convite para os varangianos. Isso é um caso bem interessante. Bom, de acordo com as crônicas dos eslavos orientais, ali no final do século IX, aquele território, como eu mencionei, que vai fazer parte dos Rus, vai pertencer aos Rus de Kiev, era ocupado por essas tribos eslavas e também tinham os casares. E aí vão chegar os varangianos, e eles, como tinham aquela capacidade de lutar, acabam conseguindo derrotar essas tribos. Inclusive vamos ter até uma guarda, né, a guarda varega, que vai fazer parte do exército do Império Bizantino. E vamos ter ali essa opressão dos varangianos, né, contra essas tribos eslavas. Então eles vão forçar essas tribos eslavas a ficarem pagando para eles tributos. E aí o que acontece? Entre essas tribos vamos ter muitas delas, as mais conhecidas vão ser a tribo fínica, que inclusive é um povo que vai dar origem aos finlandeses. Então até o nome é parecido, né? Os fínicos finlandeses, bom, enfim.
Então vamos ter esse evento que aconteceu em 859. Quando chega no ano 862, as tribos eslavas e as fínicas, que viviam lá no norte de Novogárdia, eles vão se rebelar contra os varangianos e vão expulsar eles para além-mar. E aí eles vão se recusar, né, a pagar tributos, e eles vão querer que eles mesmos governem seus próprios territórios como era antes. Aí o problema é que depois que eles conseguem expulsar os vararianos, eles vão começar a guerrear entre si. Essas tribos vão se enfrentar ali, vai ter muita batalha, muito sangue, até porque eles não tinham leis. E aí eles resolveram chegar a um acordo que eles precisavam que alguém viesse para governar. Então eles foram até os Rus e vão pedir para que eles venham para governá-los novamente. Um caso bem inusitado, né? O povo que era oprimido e expulsa o opressor, depois pede ajuda para que o opressor volte para governá-los. Bom, mas enfim. Então a possibilidade de ter aí um varaiano reinando essas tribos, ele ia trazer de volta a paz à região, né? Que vinha ali com muitos conflitos. Então os representantes dessas tribos foram atrás dos Rus, fizeram essa proposta, dizendo que a terra deles era uma terra rica, porém não há ordem, né, na nossa terra. Né? Isso foi o que os representantes das tribos falaram. Então eles pedem para que os varegues venham nos governar, né, e reinar sobre nós. Né? Fala bem forte aí, ninguém está querendo ser oprimido de novo. Ou então eles vão escolher ali 3 irmãos Rus, que levaram com eles seus parentes, entre outros Rus. Não foi todo mundo junto ali para o território dessas tribos eslavas. Então, os 3 irmãos que foram escolhidos, que foram o Huruk, o Sineus e o Truvo. O Hurik, na verdade, não é Hurik. Bom, o Hurik, ele ficou governando a Novogárdia. E o Sineus, ele governou Belozersk. Agora vai ser difícil também, né, com essa mini saga, com esses nomes russos, hein? Belozersk. E o Truvo, ele ficou governando a cidade de Izborsk. Eita, nome difícil. Bom, então com o tempo depois, os irmãos aí, o Sineu e o Truvo, eles faleceram. E aí o Hiruka, ele ficou governando sozinho os territórios que pertenceram ali aos seus irmãos. E ele vai fundar a dinastia Hurikida, que vai ser essa primeira dinastia dos Rus de Kiev. Bom, agora partindo para a parte da fundação do estado de Kiev. Bom, Hurik, ele liderou os Rus até ele falecer ali por volta de 879. Então ele vai deixar o reino para o filho dele, que era o Igor. Só que o Igor era uma criança. Então quem fica como governante e regente é o príncipe Oleg. Esse aí, bem conhecido, né? É aquele que evitou o próprio fim, né? Mas aí é uma história que a gente vai ver mais na frente. Bom, no ano de entre 880 e 882, o Oleg ele liderou uma campanha pelo rio Dnepr. Ele vai capturar a cidade de Smolensk e a cidade de Liubek antes de chegar à cidade de Kiev, que era aí o principal objetivo dele. Então, quando ele chega em Kiev, o Oleg ele depois os governantes de Kiev, que eram o Askoldo e o Di, e os despachou para o mundo além vida, e posteriormente, claro, ele vai se tornar o príncipe de Kiev. Ele declara que Kiev seria agora, naquele momento, a mãe de todas as cidades dos Rus. Então Oleg ele começou a consolidar o seu poder pelas regiões ao redor de Kiev e também nos rios que desaguavam ali onde tinham a região da Novogárdia, onde ele vai passar a cobrar tributos nas tribos eslavas orientais. Aí temos a consolidação de Kiev, né? No ano de 883, o Oleg ele vai conquistar a tribo dos Drevlianos, né? Que é um povo que existe até hoje. Ele vai cobrar ali tributos deles, que seriam peles de animais, né? Sabem? Região fria, então a pele de animal valia muito. E vamos ter outras tribos que vão ser conquistadas pelo Oleg. Foram aí as tribos dos Viatiches e a tribo dos Radiniches.
que foram proibidas de pagar tributos aos cazares. Agora eles vão pagar tributos aos Rus. Aí o Leg ele vai continuar fazendo uma forte campanha para expandir essa rede comercial dos Rus e vai fazer ali campanhas contra as tribos eslavas que viviam por lá, vai começar a fazer essa consolidação. E essa campanha que havia sido iniciada ali pelo Rurik, lá na parte norte da Novogárdia. Bom, então esse novo estado de Kiev, ele prosperou bastante, né, sendo abastecido com esses tributos. Aí nós tínhamos dentro desses tributos peles de animais, vamos ter cera e mel de abelha, além de escravos que eles vendiam, né? Esses escravos eram os eslavos. Então por isso que muita gente associa a questão do nome, da origem do nome eslavos a escravos. Porém, eu já trouxe no vídeo dos eslavos essa questão da origem do nome deles. Bom, então vamos ter aqui 3 rotas comerciais principais que os de Kiev vão controlar ali na Europa Oriental. Vamos ter no norte de Novogárdia, que vai servir uma rota comercial que vai pelo Mar Báltico. Tinha a rota comercial do Volga, do rio Volga, que dava acesso ali à terra dos búlgaros do Volga. E também tínhamos os cazares, né, através do Mar Cáspio e até Bagdá, onde eles ali teriam acesso a um mercado altamente diferente e exótico, que traria coisas muito boas para os Rus de Kiev. Tinham produtos que vinham da Ásia Central e lá da região do Oriente Médio. Bom, o comércio para o sul também vai mudar, né, com uma rota ali no rio Dnieper, e vai ser conhecido como a Rota dos Varegues para os gregos. E continuando ali até o Mar Negro, chegando até Constantinopla. Então os russos vão fazer comércio, né, quando eles falam de gregos, eles referem-se ali aos bizantinos, aquelas províncias bizantinas, né, que naquele momento ali já vimos aquela identificação com a questão da identidade grega, apesar que eles não se consideravam romanos, mas eles passaram ali a falar grego. Vamos ter essas situações aí que a gente já sabe, mudança da igreja, que a igreja católica, ortodoxa grega, né, que não é a mesma, mas de Roma. Vamos ter aquela cisão, bom, isso acontece depois. Bom, então os russos eles faziam comércio com os cazares e as tribos que tinham ali origem germânica, que estavam vivendo na Europa Central, né, que fundaram os reinos. Já vimos várias dessas tribos que durante ali aquele final do Império Romano do Ocidente, quando o Império Romano do Ocidente vai ruindo, essas tribos, como por exemplo os visigodos, os gépidas, vamos ter essas tribos que vão se estabelecendo ali pela Europa Central e também vão fazer comércio com os Rus. Bom, então os Rus vão ter aí esses comércios com cazares e esses povos aí de origem germânica. Essas rotas comerciais vão enriquecer muito os mercadores e os príncipes de Rus, e que vai financiar ali situações como as forças militares. Vamos ter a construção ali de igrejas, aqueles, como eu falei lá atrás, ali na parte do cerco de Constantinopla, os Rus vão se converter ao cristianismo. Então vamos ter a construção de fortificações, palácios e até outras cidades. O início da produção de bens de luxo também vai acontecer lá em Kiev. Vamos ter ali joias caras, muitas que vão vir ali do Oriente. Vamos ter artigos religiosos que também vão ser feitos, e vamos ter essa exportação, né, dessas joias, dessas coisas. Por isso que os russos eles tinham muito dinheiro, né? E eles iam exportando esses produtos. E também existe uma especulação a respeito de um sistema de crédito e empréstimo de dinheiro que pode ter existido aí nessa época dos Rus de Kiev, ainda ali nesse período inicial, durante esse reinado regencial do Oleg. Né? Só fazer uma breve observação, né, para quem é fã da série Vikings ou Vikings, né, como queiram. Vamos ter essa parte ali acho que na penúltima temporada, quando o Ivan Sem Ossos ele vai para lá em Kiev, ele vai se encontrar com Oleg, né? Só que na verdade esse encontro não aconteceu, foi uma licença poética, não aconteceu de verdade na história. Foi uma licença poética aí que essa série teve, usou, né? Na verdade a série tem licenças poéticas até demais, né? Com o próprio
fato ali do Ragnar Lothbrok não ser irmão do Rolo, né? Eles até viveram em períodos diferentes. Mas enfim, eram muitas licenças poéticas naquela série. Ela é muito boa, mas essas licenças são até demais. Parece que até existe quase uma diferença de 100 anos ali entre a época do Aiva e do Ivan, no caso, né? E do Oleg. Bom, mas eu vou falar mais sobre isso na área de membros, beleza? Então vou ficar por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.